cumprir o nosso horário aí certinho, tá bom? Ok. Maravilha. Bom, então boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estou bastante feliz aqui de estar com vocês na nossa primeira aula do curso Comunicar-se. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês nessa noite, dia 12 de janeiro de 2023. Então, nós teremos aí uma sequência de 3 aulas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para vocês verem como vai ser o nosso cronograma. Então, vamos lá. Então, sejam muito bem-vindos oficialmente aí no nosso curso. Esse curso, então, ele vai ter um cronograma. Hoje vai ser a nossa primeira aula, então vai ser sobre comunicação básica. A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, como a comunicação impacta na nossa vida, como a gente pode fazer com que essa comunicação melhore a cada dia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente já vai preparar o nosso campo, o terreno, para a próxima aula, que vai ser na quinta-feira que vem, dia 19, sempre nessa plataforma, no Zoom, nesse mesmo horário, às 19 horas, horário de Brasília, e a gente vai ter aí 40 minutos de aula. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre comunicação corporativa e comunicação em público. Então, muitas pessoas aí querem aprender, aprimorar a sua comunicação em público, então a gente vai conseguir trabalhar isso dentro do nosso curso, perdão. E na última aula, a gente vai falar algumas dicas de comunicação. Aí é que está o grande detalhe. Dependendo de como fluir o nosso curso, a gente consegue, na última aula, fazer aí uma aula prática de conversação, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que vai ser essa conversação. A gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu no curso, porque tudo aquilo que a gente aprende, a gente deve praticar. Então, a proposta é que a gente tente colocar na grade do nosso curso, no cronograma, na última aula. Mas tudo fluindo bem, isso vai acontecer. Mas caso não dê certo, a gente vai marcar uma aula bônus, que vai ser um momento extra fora do curso, para a gente poder fazer essa conversação. Porque o que pode acontecer também? Fluindo tudo bem, a gente faz essa conversação e é tão boa, e o movimento é tão bom, e a prática vai ser tão boa que uma aula só não vai ser suficiente. Aí a gente joga para essa última aula bônus e aí a gente define com o grupo, com a turma, qual vai ser o melhor dia, o melhor horário, a melhor data para a gente poder fazer essa aula bônus. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Maravilha. Eu vou aceitando aqui o pessoal que vai entrar aqui na sala. Então, eu vou me apresentar um pouquinho mais para vocês. Então, alguns de vocês já me conhecem, a grande maioria já me conhece, muitos pela instituição religiosa a qual nós fazemos parte. Então, eu sou o Luiz Augusto, muitos me chamam de Luizinho, então, quanto a isso, sem problemas. Eu sou natural de Uberlândia, então, nasci em Uberlândia, Minas Gerais. Tive aí início nos meus estudos de letras aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Tive uma proposta para morar em São Paulo, então morei em São Paulo um período, concluí meu curso de letras na Universidade Anhembi Morumbi. Voltei para Uberlândia, atuei em sala de aula, atuei como professor de português, redação, tive várias turmas, fiz uma pós na área de EAD, docência do ensino superior, e enveredei para uma outra área, que é a área de marketing e comunicação. Então, eu fiz uma especialização em oratória recentemente e também me formei em marketing pela USP Exalc. E já se foram 3 cursos aí online, esse vai ser o 4º, vocês são a 4ª turma, alguns alunos já tiveram nas turmas anteriores, aí, então o Cícero, Maria Aparecida, tiveram aí em cursos anteriores, a gente tem uma turma que vai chegar aí, o pessoal que vai participar também com a gente esteve em outros cursos, alguns amigos começando agora, então o Francisco, a Jocelina aí estão debutando, estão estreando aí, né, nos cursos. Temos aí também outros amigos que vão chegar, o Renata, a Maria da Glória, a Cecília, então assim, a Patrícia. Então tem uma turma muito legal aí, pessoas aí de várias partes do Brasil, tanto de Uberlândia como Patos de Minas, Uberaba, aqui Triângulo Mineiro. Tem também o Francisco aí de Cuiabá, né? Nós temos aí a Patrícia lá de Natal, a Cecília de Araguari. Então temos aí uma turma bem bacana para poder fazer um trabalho bem legal nesse curso, tá? E nessa aula 1 de comunicação básica, o que a gente vai aprender hoje, né? Por que nós sentimos medo de nos comunicarmos
E como que a gente faz para superar esse medo? Aí, pessoal, essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e gostaria que vocês refletissem um pouco. Por que será que a gente sente tanto medo? Por que será que as pessoas sentem medo de se comunicar, de falar em público, né? De, às vezes, se comunicar com outras pessoas? Então, reflita aí um pouquinho. Vou voltar aqui à minha tela. Por que será que as pessoas sentem esse medo, né? Então, aqui tem até a imagem dessa moça aí com as mãos no rosto, né? Eu era um garoto muito tímido, então, eu tinha muita vergonha de falar em público e muita vergonha também de falar com as pessoas. Então, eu tinha dificuldade de falar com as pessoas, de olhar nos olhos das pessoas, até mesmo de escrever. Eu tinha muita dificuldade por mais que eu gostasse muito de escrever, às vezes eu não conseguia transmitir e passar para o papel. E foi a prática, pessoal, foi a prática. Todos vocês que estão nos assistindo aí, alunos do curso Comunicar, foi a prática que fez com que eu pudesse me aprimorar. Então, todas as oportunidades que eu tive para escrever, porque a comunicação ela é escrita também, todas as oportunidades que eu tive para poder falar em público, eu aproveitei essas oportunidades que aí eu fui me aprimorando, eu fui superando esse medo, sabe? Então, todas as oportunidades eu aproveitei. Só que o que a gente tem que lembrar, o que é a comunicação? Né? Então, o que é essa comunicação aí? Né? Então, a comunicação nada mais é que o conceito então que vem do latim, comunicare, que significa tornar comum, compartilhar, trocar opiniões, associar, conferenciar, ou seja, trocar mensagens, né? Então, hoje a gente está ali no WhatsApp, muitos de nós conversamos ali pelo WhatsApp para ajustar as coisas do curso, fazer as matrículas de vocês. Então, essa emissão e recebimento de informações. Aconteceu uma situação lá na Ásia, lá na Europa, a gente já fica sabendo imediatamente, né? Então, a comunicação, por exemplo, eu recebi a notificação aqui que entrou alguns amigos aqui agora, e essa é uma forma de comunicação, é uma mensagem, uma emissão, que o Zoom, que é a plataforma que a gente está usando, me informou que chegaram alguns amigos, algumas amigas aqui, né? Então, Lorena, seja bem-vinda, Maria Aparecida, Patrícia, sejam bem-vindas aqui no nosso curso Comunicar-se. Então, a comunicação ela é uma forma de nós nos relacionarmos com as pessoas. Eu digo que a comunicação ela é uma arte, então é a forma de nós nos expressarmos, é a forma que nós usamos para poder falarmos com o público, para falarmos com os nossos familiares. E aí vem uma reflexão, como que você está se comunicando? Como você está se comunicando? Ó, entrou também Maria Tereza, seja bem-vinda, a Rita também, seja bem-vinda. Então, como que nós estamos nos comunicando com as pessoas que estão ao nosso redor? Há ruídos, há falhas. Como que é a forma que nós estamos trocando essas mensagens, inclusive? Então, olha que legal, hoje existe o WhatsApp, que é uma ferramenta fantástica que nos ajuda. Mas, às vezes, até os emojis, as figurinhas que nós enviamos para as pessoas, a gente precisa nos atentar. Nós precisamos nos atentar para esse fato. Por exemplo, se eu envio uma figurinha para o Cícero, por exemplo, né, uma figurinha que condiz ali com aquele momento, está tudo certo. Mas dependendo da situação, do contexto, vamos supor que eu e o Cícero estamos numa reunião ali corporativa. E aí, nessa reunião, a gente precisou trocar o e-mail. Eu não posso mandar uma figurinha, não posso ser informal com o Cícero. Um exemplo só, tá? Que a gente trabalha ali junto de forma informal. No e-mail eu tenho que ser formal, né? Eu tenho que mostrar cordialidade, mostrar formalidade. A gente não vai conversar com o nosso chefe, nosso gestor, ou por exemplo, alguém de forma ali por e-mail, WhatsApp, informal, né? Então a gente precisa tudo ter um contexto, até mesmo a figurinha, o joinha que às vezes a gente manda, ou o emoji que a gente manda, a gente precisa tudo contextualizar, colocar dentro desse contexto. Então, a comunicação ela é isso, e existem vários tipos de comunicação. Tem a comunicação verbal, a não verbal, a escrita, a visual. O que é legal aqui na nossa próxima aula, a gente vai falar da comunicação corporativa e a comunicação em público, que são dois tipos de comunicação muito importantes e são comunicações que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é essa que eu estou falando, que é uma mais formal
E é em público, que também é uma formal, mas que pode ser mais amistosa. Igual aqui, por exemplo, vocês percebem que meu tom de voz ele muda, às vezes vai ficar um tom de voz mais sereno, mais calmo, mais tranquilo, e às vezes precisa ser um tom de voz mais enfático, né? Da mesma forma no áudio, quando a gente grava um áudio, quando a gente fala com alguém pelo telefone. Quando a gente ouve a voz da pessoa, a gente sabe como que a pessoa está. Se ela está bem, se ela não está bem. Então, isso é importante. E a comunicação em público, também a gente vai falar algumas dicas de como melhorar a nossa comunicação em público, como destravar esse medo. E olha, pessoal, que eu quero trazer um conceito para vocês, não sei se vocês conhecem, mas que se chama glossofobia. O que é glossofobia? Tá? Se quiserem anotar, nosso curso vai ser muito informativo, muito prático, mas muito teórico também. Então, tomem nota de tudo. Todo esse material vai ser disponibilizado para vocês na plataforma. Quem não tiver acesso, depois pode me procurar. Esse material e a aula de hoje vai ficar disponível na nossa plataforma até a data de amanhã. Então, vocês vão poder consultar e rever essa aula e rever esse material. Então, essa glossofobia ela é um medo de falar em público, né? E aí, o medo de falar, e olha só, pessoal, isso são estudos, né, de cientistas, de psicólogos, de profissionais da área de comunicação, que fizeram um estudo e viram que o medo de falar está relacionado a questões íntimas, questões à autoestima, sentimento de segurança pessoal. Então, eu citei para vocês meu relato, que ali, quando eu era jovenzinho, eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas olhando nos olhos das pessoas. Então, essa era uma dificuldade muito grande. Inclusive, eu tenho a língua presa, não sei se dá para vocês notarem, mas já melhorou muito. Eu não cheguei aí em fonoaudióloga, mas eu usei aparelho. E antes de eu usar aparelho, eu falava e, às vezes, excedia um pouco ali a saliva para fora da boca. Isso me causava um constrangimento muito grande. Eu ficava ali, era uma questão íntima, né, e de autoestima. Eu ficava assim, constrangido de falar com as pessoas, né? E muitas das vezes que tinha pessoas que brincavam, né, faziam piadas e eu acabava ficando muito sem graça com aquilo, né? Então essa insegurança, né, me levava a ter esse sentimento, né? Então por isso que foi devido à prática, a muitos exercícios de voz, até mesmo de você sentir aqui a sua fala quando você está falando, abrir bem a boca, colocar. Tem muitas pessoas que colocam a caneta, né, e falam ali com a caneta. A gente fez esse exercício. Quem participou do curso Metaforizando vai se lembrar. A gente fez esse exercício lá de oratória, que é você colocar a caneta na boca e você falar. Uma coisa que eu fiz muito, eu participei de um concurso de oratória, a Lorena está aqui também, minha esposa, ela participou, né? E a gente teve que treinar muito para participar desse concurso, né? O qual a gente teve a oportunidade de ganhar, né? Em primeiro lugar na época. Por quê? Porque ali você tinha que expor um texto ou falar com o público, tinha muitas pessoas e tinha um júri te avaliando, né? Porque era um concurso. E ali, por exemplo, quando eu vivi essa experiência, eu decorei esse texto, sabe? Então, uma coisa que eu quero já dar dica para vocês, que vocês podem anotar. Treine a sua fala, grave a sua fala. Quando você for falar com a sua esposa, marido, filhos, colega, seja ali no trabalho, seja em casa, procure gravar a sua fala, ou você encaminhou algum áudio para alguém, procure ouvir o seu áudio, procure. Eu tive lá, por exemplo, uma palestra ou um momento que eu tive com o público que eu gravei a minha voz. Procure ver, ouvir vocês. A gente vai fazer um treinamento desse hoje. Vão se preparando aí que depois vocês vão poder se ouvir no final da nossa aula. Então, procure ver como que foi aquele momento de vocês ali, ouvindo a sua fala, percebendo as suas pausas, a sua dicção, como que foi. Então, aqui para a gente poder fechar esse ponto, arrematar, a insegurança leva a pensamentos catastróficos, exagerados, né, em relação ao que pode acontecer quando você se expõe. Então, muitas pessoas têm medo de falar em público, ou medo de falar com outras pessoas, porque têm o medo de se expor. Nossa, o que o outro vai pensar de mim? Então, por isso que é importante também, muitas pessoas fazem treinamentos de oratória, treinamentos de
de PNL, né, que é aquela programação neurolinguística, para mudar esse pensamento, para mudar essas crenças limitantes que te falam que você não consegue. Porque, meus amigos, vocês todos que estão assistindo aqui o nosso curso, você consegue, você é capaz. Você é capaz de falar bem, você é capaz de fazer um bom texto, você é capaz de fazer uma boa redação. Ah, eu vou prestar um concurso, Luiz, eu estou com dificuldade ali de fazer a redação. Você é capaz de falar bem no trabalho, falar bem com os familiares, falar bem em público. Ah, eu queria dar palestras, ou eu queria falar com as pessoas, fazer uma live, sabe? Então, pratique. A melhor forma de você superar e destravar essa crença é praticando. E eu, inclusive, me coloco à disposição de alguém, por exemplo, nossa, Luiz, eu queria muito fazer uma live sobre o meu negócio, ou o produto que eu trabalho, que eu vendo, ou minha empresa, ou de algum assunto. Eu estou à disposição, me coloco à disposição para fazer uma live com vocês aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, assim, por quê? Porque a gente precisa praticar. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai se libertar desses sentimentos e a gente vai conseguir transformar a nossa comunicação. Porque essa glossofobia, aqui pesquisando e nos estudos que psicólogos e profissionais da área de oratória e comunicação constataram, que a glossofobia, que é esse medo de falar em público, e às vezes não necessariamente em público, mas também medo de falar, de se comunicar, é uma ansiedade. É uma ansiedade que não consegue controlar quando você vai falar em público. A pessoa fica muito nervosa, muito tensa, não consegue dormir, causa um desconforto que às vezes leva até a náuseas e pânico. Por exemplo, estão vendo aí esse rapaz, né, com a mão na boca. Nossa, Luiz, se for para eu falar para 10 mil pessoas, para 1.000 pessoas, para 100, para 10, para uma, eu tenho dificuldade. Aumenta até minha frequência cardíaca, as pupilas, né, outras manifestações físicas. Mas por que isso? Porque há essa situação aqui, ó, relacionada às questões íntimas, autoestima, sentimento de segurança pessoal. Existe, pessoal, até mesmo casos de pessoas que não têm medo, não têm glossofobia, mas artistas que vão se apresentar, por exemplo, num show e travam na hora. Eu já vi relatos de artistas, eles estão lá preparados, tem uma equipe pronta ali, psicólogos, a pessoa tomou água de coco, estava ali toda preparada para poder entrar para dar um show, para cantar, por exemplo. E a pessoa não consegue subir no palco. Ela tem alguma coisa que trava ela ali naquele momento, mesmo ela sendo experiente, e ela não consegue ir. Então, por isso que é importante a prática, e por isso que esses cursos, assim como a decisão que vocês tomarem, eu parabenizo a todos que estão aqui participando desse curso, é importante, por quê? Porque, olha o nome do curso Comunicar-se, você em dia com a sua fala. Porque a nossa fala é o nosso maior instrumento. É a forma de nos relacionarmos com o mundo, seja quando eu publico alguma coisa na minha rede social, seja quando eu falo com algum familiar na minha casa, seja quando eu falo com alguém no trabalho. Então, essa é a forma que nós temos de nos expressar, de nos mostrarmos para o mundo, é através da comunicação. Por isso que eu trouxe para vocês aqui hoje na nossa aula algumas dicas muito importantes sobre comunicação eficaz. E o primeiro ponto é o que vocês precisam anotar e sempre se lembrar disso. Quando você for fazer uma comunicação, seja via WhatsApp, seja nas redes sociais, tem pessoas que eventualmente trabalham com textos, você vai fazer alguma campanha ali na internet que tem que escrever algum texto, você vai fazer alguma redação em um concurso, você vai escrever uma carta, porque tem pessoas que gostam de escrever carta para você mesma ou para os outros. Você precisa colocar assim, primeiro ponto, o que eu quero comunicar? Qual o objetivo dessa minha comunicação com a minha esposa, por exemplo, com o marido, com os filhos? O que eu quero comunicar? E aqui eu não coloquei, mas é um ponto muito importante, é por quê? Por que eu quero me comunicar dessa forma? Por exemplo, existe aí concursos da OAB, concursos de carreiras policiais que algumas pessoas participam ou já fizeram. O que é mais levado em consideração? Por exemplo, prova, quando alguém vai fazer alguma prova, aqui nós estamos em pessoas que fazem parte de uma mesma instituição, né? E quando a gente vai fazer alguma prova dessa instituição, de qualquer outra instituição, o que é mais levado em consideração? A redação.
Vocês já pararam para pensar por que que uma redação e um concurso público, e uma prova e um vestibular na escola era assim quando a gente fez lá o ensino médio, a faculdade? Por que que a redação é o que é mais levado em consideração? Porque a redação, quando eu já avaliei redações, já fiz correções de redações, já apoiei pessoas em redação, e uma das coisas que mais o corretor ele olha é a forma com que a pessoa escreve. Porque a redação, eu costumo dizer que é o seu cartão postal para as outras pessoas. Assim como alguém fala sobre algum determinado assunto, ou às vezes até mesmo discute sobre algum determinado assunto nas redes sociais, aquela é aquela pessoa, é a forma como a pessoa está se manifestando ali naquele momento. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com os nossos posicionamentos, com o que nós postamos, com o que nós falamos, como nós falamos, e a forma, porque é o nosso cartão postal. Quando eu ia corrigir as redações, eu fechava os olhos, né, e tentava captar o que aquela pessoa queria dizer naquela redação. Será que era só a introdução, desenvolvimento e a conclusão? Qual que era a mensagem que ela queria passar? Porque a redação é o cartão postal daquela pessoa. Então, por isso que é muito importante nós sabermos o que nós queremos comunicar, como, por quê? E aí a primeira dica, tenha claro em sua mente o que você quer dizer e os objetivos da comunicação. Isso é muito importante, pessoal. Você usar a comunicação ao seu favor, que a comunicação é o nosso instrumento, é uma arte, a gente tem que explorar essa arte da melhor maneira possível. O outro ponto, escute atentamente o que a outra pessoa está dizendo. Então, existe um conceito que é o conceito da ouvirtude. Se vocês quiserem anotar também, ouvirtude. O que é a ouvirtude? É a virtude de ouvir. Então, escute atentamente o que a outra pessoa está dizendo. Ou seja, ouça o que aquela pessoa quer dizer para você. Use uma linguagem boa, né? E uma linguagem clara. Uma linguagem clara, ela vai transmitir a melhor forma, a sua melhor versão para outra pessoa. Então, isso é muito importante, usar uma linguagem clara. O quarto item é a empatia. Se colocar no lugar da outra pessoa. Então, por exemplo, no WhatsApp, ele às vezes nos prega algumas peças. A pessoa fala de uma forma para nós e nós interpretamos e entendemos de outra forma diferente. Então, por isso que a empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, é pensar o que será que fulano quis dizer comigo? O que será que ele quis dizer com aquela figurinha que ele mandou, com aquele joia que ele mandou? Hoje lá tem a opção de reagir, né, a mensagem, né, também no WhatsApp que a pessoa mandou. O que será que aquela pessoa quis dizer? Que ela concordou, que ela amou, que ela gostou, que, enfim. E por último, e não menos importante, certifique-se de que a pessoa entendeu o que você disse. Então, por isso que eu recomendo a vocês, quando vocês forem falar em público ou for falar com alguém, que vocês tiverem a oportunidade de gravar a sua voz, de gravar a conversa. É claro que ali tem que ser uma situação que você vai gravar você, porque a outra pessoa pode não se sentir muito confortável, né, de você gravar ali uma conversa. Mas eu falo assim, por exemplo, você for gravar um áudio, você for falar em público, fazer uma apresentação, grave você. E depois que você gravar, veja aquela gravação, veja como foi a sua fisionomia, como que foram os seus gestos ali, se você gesticulou muito ou se você ficou travado. Isso se for uma apresentação online. Se for uma apresentação presencial, grave, ouça a sua voz, compreenda cada palavra que você falou. Por exemplo, até em uma live que eu participei essa semana, a gente falou muito sobre os nés. Eu era uma pessoa que eu falava muitos nés, né, né. E o né e alguns bordões e algumas falas, pode ser que seja próprio seu, que é aquilo que está ali na sua essência, na sua fala. Mas dependendo da quantidade, da forma que isso é exposto no público, gera insegurança. Por isso, procure ler bastante. Isso é uma coisa que eu sempre recomendo em cursos de comunicação e oratória. Eu leio até bula de remédio, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque isso estimula
estimula ali, você conhece outras palavras, se você não conhece a palavra, você vai e pesquisa o significado daquela palavra. Eu estou parado no trânsito, eu leio o outdoor, às vezes me chama a atenção de uma propaganda no outdoor, porque eu li aquilo que a propaganda queria. Por que existem propagandas igual grandes marcas como Coca-Cola, que elas dominaram o mundo e tiveram ali, por exemplo, um marketing muito bem sucedido? Porque elas usaram a comunicação a favor da marca. Por isso que em marketing, o que a gente chama de brand, né, que é a marca, é muito importante trabalhar a marca. E você é a sua marca, vocês são a sua marca. Por isso que nós precisamos trabalhar essa marca, que é a nossa marca pessoal, e deixar marcas por onde a gente passar. Então, por onde você passar, você deixar essas marcas, você se comunicar bem, escutar atentamente o que a outra pessoa quer dizer, ter essa linguagem clara, ter simpatia, se colocar no lugar da outra pessoa, certificar que a pessoa entendeu aquilo que você disse. Então, tudo isso é muito importante dentro da comunicação, pessoal. E a comunicação é uma coisa que nunca se desgasta, nunca vai se desgastar, porque sempre nós precisaremos nos comunicar. Desde o bom dia que você dá para um familiar, até o boa noite que você dá para esse mesmo familiar. Desde o momento que você vai comprar um pão, até o momento que você vai num local fazer alguma compra. A gente está se comunicando a todo momento. A comunicação ela é necessária para todas as pessoas. E se todas as pessoas soubessem o bem e o poder que ele tem, o poder da palavra e o poder da comunicação, elas estariam, assim como vocês aqui, se capacitando, se aprimorando cada vez mais. Então, por isso que, para uma comunicação ser eficaz, a gente precisa saber exatamente o que eu quero comunicar, como eu quero comunicar, por quê, e aí vem ali os outros itens, né? Quando, quanto, e como que vai ser esse trabalho, né? O que vai ser essa comunicação, enfim. Mas todas essas perguntas são importantes para que nós possamos refletir, aprimorar e melhorar cada vez mais a nossa fala. Então, isso é muito importante. E aí, pessoal, para que a comunicação seja plena e efetiva e para que eu possa ouvir um pouco de vocês também, se o ideal é que, como nós estamos num curso de comunicação, todos falem. Mas como a gente tem aqui os 10 minutos para poder finalizar a nossa aula, eu gostaria de ouvir, assim, 1 minuto cada um, de forma bem breve, para que vocês se apresentassem, falassem um pouco o seu nome, qual é a cidade que vocês estão e o porquê que você decidiu participar do curso Comunicar-se. Vamos lá? Então, eu vou parar aqui a minha tela para poder ver vocês. E aí eu vou começar aqui por ordem alfabética. Vamos lá com Cícero. Cícero, podemos começar com você? Pode sim, perfeitamente. E aí, se vocês puderem abrir a câmera também para a gente poder ver vocês. Se não quiserem abrir a câmera, não quiserem falar, também está tudo certo, viu, pessoal? Esse é o momento para a gente poder já treinar, tá? Então, vamos lá. Cícero, sua cidade, a cidade, por que você decidiu participar do curso? Certo. Meu nome é Cícero Irã, como de Luizinho bem disse, eu sou da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. Eu decidi participar do curso porque, como o Luizinho disse aí na explanação, eu tenho uma língua meio travada, a minha dicção também é um pouco complicada. E quando eu passei para a prova de preletor dentro da CESNUE, eu tinha uma dificuldade imensa de falar em público. Eu fui estudando, pesquisando, fiz o primeiro curso com o Luizinho e sempre procurando alguma técnica para que eu pudesse me aprimorar. Não estou no ideal ainda, mas acredito que já teve uma evolução muito grande. Até porque também, dentro da minha própria profissão, eu tenho uma corretora de sementes e eu lido muito com o público. Esse fato de eu lidar com o público, cada hora eu estou com uma pessoa diferente, de uma região diferente, às vezes eu falo com pessoas de Mato Grosso, do Goiás, São Paulo. Então, a gente tem que estar bem desenvolto nessa situação. Mas a minha maior dificuldade era realmente falar em público, dar uma palestra, falar alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu estou aqui para aprimorar e aprender mais com todos vocês, principalmente com o Luizinho. Maravilha, Cícero. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá com Francisco agora. Francisco, nosso amigo
que é mineiro, mas reside no Mato Grosso, em Cuiabá. Posso falar? Já estou ouvindo? Pode. Estamos ouvindo, Tá, pode eu falar. só peço desculpas hoje, e eu só vou falar, tá? Hoje eu não estou em condições de aparecer na câmera, não. Tá bom. Tá? Mas é o seguinte, eu sou professor universitário e eu sou da Seitonoye já há alguns anos. E vou ser preletor, se Deus quiser, estou treinando para falar. O fato de ser professor de direito exige que eu fale muito, dê palestras e tudo mais. E eu tenho sentido a necessidade de treinar a minha fala, treinar a minha comunicação. Então, quando eu vi o seu curso, eu falei assim, meu Deus, que maravilha, é isso aí que eu estou precisando. Legal, né? muito bom, Francisco. Mas é isso aí, tá tudo ótimo, graças a Deus, estou aprendendo. Maravilha, muito obrigado, Francisco. Obrigado, Luiz. Vamos agora com a Jocelina. Jocelina, você quer falar? Pode falar. A Maria Tereza já vai se preparando aí, tá? Vai ser a próxima. Ó, vamos lá, então. Eu vou representar aqui a Lorena, tá? Que a nossa filha, Ana Luísa, está dormindo, então não vai ter como ela falar aqui agora, tá? Então, a Lorena, minha esposa, né? Mora aqui em Uberlândia, natural de Araguari, Minas Gerais, mas mora aqui em Uberlândia, reside aqui desde criança, né? E ela decidiu participar do curso para melhorar cada vez mais a fala dela e a dicção dela, tá bom? Então, a mensagem aí da Lorena. Maria Tereza, vamos lá? Depois Maria Aparecida e a gente finaliza com a Patrícia. Então, boa noite, muito obrigada, né? Meu nome é Maria Tereza, eu moro em Carmo do Paranaíba desde o ano de 2000, eu mudei para essa região em 92, até 1992 eu vivi em Belo Horizonte, em BH, e mudei para cá por necessidade, para acompanhar marido, né? Com meus filhos foram criados aqui, e por mais que algumas vezes eu falo assim, não, vou voltar para trás. E eu criei um vínculo de amizade aqui muito grande, né? E principalmente dentro da Seitonoye. E eu estou fazendo o curso porque eu me acho assim muito calada, bem travada. Então vamos ver, tem muita expectativa, né, de adotar técnicas que melhoram o meu desenvolver da minha fala. Boa noite para todos, muito obrigada. Seu telefone está... Seu microfone está fechado, Luiz. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Maria Tereza. Muito bom. Agora vamos para Maria Aparecida. Vamos lá, temos mais 4 minutos antes de finalizar, então 1 minutinho para a senhora, depois a Patrícia, a gente já encerra. Maria Aparecida vai conseguir falar? Tá aberto o áudio, tá aberto o áudio. Eu acho que não tá dando certo. Vamos na Patrícia. Patrícia, você consegue falar? Sim. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite. Eu sou Patrícia, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Eu também frequento a Seitonoye, conheci o Luizinho aí desde a Associação dos Jovens, né, enquanto presidente regional, e eu trabalho com marketing digital, a gente também trabalha junto, né, Luizinho, no marketing da Seitonoye do Brasil, e o meu objetivo é também aprimorar, né, cada vez mais a comunicação, principalmente para os textos que eu desenvolvo, não só para fala, né, mas como o Luizinho falou, a redação é uma questão muito importante também, então o objetivo é de aprimoramento. E também para questão mesmo de postura, né, em palestras, algo nesse sentido na minha área profissional. Então é isso. Maravilha, Patrícia. Obrigado.
Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos ver se a Maria Aparecida consegue falar. Se não, a gente já vai finalizando por aqui. Bom, se não der para todo mundo falar, fiquem tranquilos que terão outras oportunidades, tá? Hoje, gente, foi a nossa primeira aula, então essa aula vai ficar gravada, foi mesmo um start, uma pincelada no que a gente vai aprender e apreender desse curso até o final. Então, assim, agradeço bastante a participação de vocês, quero agradecer a todos que tomaram a decisão de participar desse curso. Então, com certeza é um curso que vai ser transformador. Fiquem tranquilos e entendam que tudo faz parte do nosso processo, da nossa jornada, dos desafios, tá? E saibam que eu vou dar o meu melhor, tudo que eu já aprendi nesse percurso, nessa jornada, nessa experiência aí de mais de 10 anos na área de oratória, comunicação e agora marketing também. E vou aprender, com certeza, muito com cada um de vocês. É um aprendizado que nós aprenderemos juntos, tá bom? Hoje aqui nós estivemos em 11 participantes, tá? Nós fechamos a nossa turma com 15 alunos, então aqueles que, porventura, não conseguiram participar hoje vão conseguir ter acesso à aula que vai ficar disponibilizada na plataforma. Eu vou enviar o link para vocês. Se alguém tiver alguma dificuldade com acesso, eu vou mandar também o link do YouTube, que aí é só você clicar e assistir. Então, se preparem, porque as próximas aulas vai ser muito mais conteúdo e muita coisa boa para poder compartilhar com vocês, tá bom? Então, finalizamos hoje nosso primeiro encontro, nossa primeira aula do curso Comunicar-se. Vamos tirar um print aqui da nossa... todo mundo sorrindo aqui. Depois a gente guardar aqui esse momento. Maravilha. Vamos lá. Maravilha, gente. Então, obrigado a todos. Boa noite. A gente se encontra na próxima aula, semana que vem, quinta-feira, às 19 horas. Tá bom? Um abraço a todos.